Olá, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje faremos a correção das atividades propostas na aula anterior sobre gêneros literários, bem como os aspectos construtivos do gênero lírico. Fiquem atentos à correção. A questão número 1 traz como enunciado o seguinte: entre os gêneros do discurso, existem aqueles que são próprios da esfera artística e cultural, visto que são utilizados com finalidade estética e artística, denominados gêneros literários. As primeiras classificações dos gêneros literários foram feitas por Aristóteles e Platão, na Grécia Antiga, e, de acordo com as concepções clássicas, há 3 gêneros literários básicos: sítios e diferencios, exemplificando cada um deles. Para enriquecer o seu embasamento teórico, busque outras fontes de pesquisas. Vamos lá. São 3: gênero lírico, gênero épico ou narrativo e gênero dramático. O gênero lírico expressa sentimentos e emoções, permeados pela função poética. Neles há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, pois exploram a musicalidade. Dentre eles, podemos citar elegia, hino, ode e soneto. Soneto nós estudamos na aula anterior. Poema composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Gênero épico ou narrativo. Há a presença de um narrador, responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado tempo e espaço. O épico é um poema narrado que conta feitos heróicos. Temos como exemplo a epopeia. E no gênero narrativo, temos como exemplo o conto, o romance e a novela. Gênero dramático são próprios para representação e apreendem a obra literária tanto em verso quanto em prosa, passíveis de encenação teatral. A voz narrativa está entregue às personagens, atores que vão atuar em uma história por meio de diálogos. Entre eles, podemos citar a comédia, a farsa, o auto e a tragédia. Agora nós vamos para a questão 2. Classifique os fragmentos a seguir em lírico, narrativo e dramático. São 3 fragmentos. O primeiro fragmento há a presença de um diálogo entre personagens, portanto, pertence ao gênero dramático. O segundo fragmento é um soneto de Vinícius de Moraes. Apresenta musicalidade, estruturado em versos, portanto, o gênero é lírico. E o último fragmento é de Lima Barreto, é uma narrativa, apresenta um narrador que conta uma história, conta fatos, portanto, pertence ao gênero narrativo, ok? Agora vamos para a questão 3. Leia o soneto abaixo para responder às questões propostas. Soneto de Camões, intitulado Amor é fogo que arde sem se ver. Vamos lá? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente.
é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? Porque este poema é considerado um soneto. Como eu bem expliquei anteriormente, é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 primeiras estrofes apresentam 4 versos e as 2 últimas apresentam 3 versos. Letra B. Faça o esquema de rimas utilizando letras do alfabeto maiúsculas e classifique as rimas, podendo ser cruzadas, emparelhadas ou interpolando ao poema. Percebam que a primeira estrofe e a segunda há palavras que rimam. Então eu vou iniciar com a letra A. O primeiro verso rimando com o último verso. Ver, doer, querer, perder. Agora eu vou utilizar a letra B para os 2 versos do meio. Sente, descontente, gente, contente. Já na terceira e quarta estrofes, a rima modifica. Então eu vou iniciar com a letra C. A letra C será vontade, lealdade, amizade. E a D, vencedor, favor e amor. Então, o esquema ritmo ficou em A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Percebam que nas pontas, primeiro e último verso, há rima. E os 2 do meio estão rimando. Então, essa rima é classificada como interpoladas. Letra C. Classifique cada estrofe do poema quanto ao número de versos. As 2 primeiras estrofes possuem 4 versos, portanto, são quartetos. Já as 2 últimas estrofes apresentam 3 versos, portanto, são tercetos. Letra D. Faça a métrica ou a escansão de alguns versos do poema e classifique-os quanto ao número de sílabas poéticas, retornando ao poema para fazermos a escansão. Olha o primeiro verso. Amor é fogo. Quear. Eu vou unir porque são vogais átonas. De, sem, se, ver. Na última palavra, eu não cortei nenhuma sílaba porque é um monossílabo. Então, todo poema é estruturado em 10 sílabas poéticas. Portanto, trata-se de versos decassílabos. Para a letra E. O soneto, uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais, expressa quase sempre conteúdo dramático, satírico, lírico, épico ou cronístico. Vocês sabem muito bem que o soneto é um poema, possui 2 quartetos e 2 tercetos, apresenta musicalidade, ritmo, plurissignificação da linguagem literária. Portanto, trata-se do gênero lírico. Questão número 4. Os gêneros literários constituem modelos aos quais se deve submeter a criação artística. Deles não se pode considerar como verdadeiro. Analisando todas as assertivas, iremos marcar a incorreta. Percebam que eu deixei em destaque em vermelho o motivo da letra C está incorreta. Observe, a criação poética de caráter lírico privilegiará os diálogos entre as personagens. Diálogo entre as personagens
é apresentado no gênero dramático, que serve para ser encenado, e não no gênero lírico. Portanto, a alternativa C é a incorreta. Questão 5. Assinale a alternativa que indica corretamente os gêneros literários dos textos abaixo relacionados, na sequência em que estão dispostos. O 1 é um fragmento de um poema de Mário Quintana, portanto, pertence ao gênero lírico. O 2 é um fragmento de Camões, é uma epopeia, um poema épico. Número 3, nós teremos um fragmento que conta uma narrativa, fatos, apresentando personagens. Portanto, trata-se do gênero narrativo. E o último, o número 4, há a presença de um diálogo entre as personagens. O texto, o fragmento de Gil Vicente, pertence ao gênero dramático. Portanto, vocês devem marcar a alternativa B como resposta correta. Última questão. Leia as 2 primeiras estrofes do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, para responder às questões. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Faça a escansão de alguns versos do poema e classifique-os quanto ao número de sílabas poéticas. Fiz a escansão dos primeiros versos, os 2 primeiros, do poema Canção do Exílio. Vamos lá? Minha terra tem palmeiras. Como a palavra palmeiras é uma palavra paroxítona, nós vamos cortar a última sílaba, que é a sílaba átona. Vamos parar na sílaba tônica. Segundo verso. Onde cantao. Tao, uma ditongação. Eu uni porque são vogais átonas. Sabiá. O A é tônico. Neste caso, nós temos uma palavra oxítona, então nós não vamos cortar nenhuma sílaba. Fazendo a contagem, nós teremos 7 sílabas poéticas, portanto, redondilhas maiores. Continuando. Na letra B, retirar das estrofes acima, ou seja, do poema, as 2 primeiras estrofes do poema Canção do Exílio, os pares de rimas. O sabiá vai rimar com lá, flores com amor. Letra C. Os poemas, como as canções e as danças, apresentam ritmo, recurso que reforça a musicalidade geral do texto. Releia a primeira estrofe do poema, procurando perceber que há sílabas mais fortes do que outras, criando ritmo. Há um encadeamento de sílabas pronunciadas com maior entonação. Releia e identifique quais são as 2 sílabas mais fortes de cada verso, explicando assim o ritmo do poema. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Percebam que a terceira e a 7ª sílabas são mais acentuadas, portanto, o ritmo é encadeado por essas 2 sílabas, terceira e 7ª, construindo assim a musicalidade do poema. Queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Deixo para vocês uns recadinhos. Uma vez que você aprende a ler, você será livre para sempre. Quanto maior for o esforço no estudo, melhores serão as chances de fracasso na vida. Que Deus esteja sempre com vocês.
Um forte abraço e até a próxima aula.